Bem-vindo à aula de strings. Até agora você viu os fundamentos de lógica de programação, conheceu o que é orientação a objetos, tratamento de exceções e, nesse processo, construiu as suas próprias classes utilizando basicamente tipos primitivos de dados. Todo esse conhecimento é fundamental para aprender uma linguagem de programação, seja ela qual for. Mas para se tornar um verdadeiro programador Java, você precisa conhecer os recursos dessa linguagem. Precisa conhecer a fundo as classes da biblioteca Java. Então, nessas próximas aulas, vamos explorar as classes mais populares da linguagem Java. E como string é provavelmente a classe mais utilizada dessa linguagem, nada mais justo que começar por ela. Vamos ver como construir strings, localizar informações dentro de uma string, comparar uma string com outra, extrair textos dessas strings e modificá-las. Então, você já conhece uma string. As strings, elas representam textos. E os textos nada mais são do que um conjunto de caracteres. Então, para começar essa aula, crie um pacote chamado Java e dentro dele uma classe chamada string operações. Com o método construtor main. Então, existem várias formas de você criar strings. A forma mais comum, através de uma literal string. As literais, elas criam strings apenas colocando o seu texto dentro de aspas duplas. Mas você pode criar uma string de outras formas. Por exemplo, concatenando duas strings, utilizando o operador mais ou o operador mais igual. Uma terceira alternativa é utilizando o método construtor da string. Você pode construir uma string vazia ou informando o texto aqui dentro. E existem outros construtores da classe string. Um especial que eu gostaria de mostrar é como construir uma string através de um array de caracteres. Lembrem-se que os seus caracteres, eles representam letras, né? Dentro de aspas simples. Então, sempre apenas uma letra por caractere. E aqui eu criei um array com 4 letras que formam a palavra Java. Para utilizar esse array na construção da nossa string, basta utilizar o construtor que recebe essa string de arrays. Então, aqui estão algumas maneiras de inicializar uma string. Agora, para você que chegou até aqui, uma surpresa. Como nós vamos estudar a biblioteca Java, as principais classes dessa linguagem de programação, às vezes vai ser interessante você conhecer o fonte dessa classe para entender como é que ela foi construída e aprender com isso. Então, a nossa ideia Eclipse, ela permite que você navegue por esses objetos. Quando você clica e segura a tecla Ctrl, você passa a conseguir links nesses objetos para navegar por eles. Então, clicando em Ctrl e passando o mouse sobre a palavra string, ele vai formar um link para essa classe. Se você clicar nela, ele vai abrir a classe para você. Por default, ele abre o bytecode, mas você pode vincular a essa classe o fonte dela, acessando a opção Attach Source. Escolha External File para indicar para o Eclipse aonde é que estão os códigos fontes da biblioteca Java. Quando você instala o JDK, e no meu caso eu instalei em C2. Program Files Java JDK 1.7.0,
ele traz para você um arquivo src.zip, que contém todos os fontes das classes Java. Então, selecionando esse fonte, você agora pode visualizar aquela classe como ela foi escrita. Veja que a classe ela contém uma série de comentários, né? Ela está perfeitamente formatada, então ela é muito útil para você aprender como programar de forma profissional. Então vamos começar aqui vendo as operações básicas de uma string. A primeira coisa que você pode fazer com uma string é acessar o tamanho dessa string com o método length. Length vai retornar o número de caracteres dentro da sua string. Isso aqui no formato int. Você também pode localizar um determinado caractere dentro da sua string, informando o índice do caractere que você deseja retornar. Lembre-se que o índice ele é um índice de um array de caracteres. E um array ele começa a indexação dos seus elementos a partir da posição 0. Então, em S1, na posição 0, eu tenho a letra W. Tá? Então, começando de 0 até o número de caracteres menos 1. Uma informação interessante. O objeto string, ele traz o atributo length através de um método, enquanto que um array normal, essa informação é acessada através de um atributo apenas. Então, vamos lá. O charete vai retornar para você aquela letra ou caractere naquela posição. E temos também o toString. Esse método ele retorna a própria string, a representação desse texto. Agora vamos ver aqui os métodos de localização. Localização de quê? Localização de caracteres e strings dentro do seu texto. Então, por exemplo, imagina que você queira encontrar uma determinada letra dentro da string 3 aqui, Java Virtual Machine. Eu quero encontrar a letra J. Então, esse método indexOf vai retornar a posição que começa essa letra, a posição onde está essa letra, o índice dessa letra no seu array de caracteres. Mas você pode informar também uma string aqui dentro. E aí ele vai trazer a posição aonde começa aquela palavra. Vamos ver aqui. Tá aí. Essa palavra virtual começa na posição 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir dessa posição, começa a palavra virtual. Um outro método de localização é o last indexOf. Enquanto o indexOf encontra a primeira ocorrência daquele caractere ou string, o last indexOf vai encontrar a última ocorrência. Então, se você estivesse procurando a letra A dentro da string Java Virtual Machine, utilizando indexOf, ele retornaria a posição desse primeiro A. Com last indexOf, a posição do último A.
E também temos um método que informa se essa string está ou não vazia. IsEmpty, do inglês, significa está vazio, né? Então, se ela estiver vazia, ele vai retornar true. Se estiver preenchida com algum caractere, vai retornar falso. Agora vamos conhecer alguns métodos de comparação de strings. Vamos pegar como exemplo uma outra string com o valor xti. E você deseja comparar essa string com uma outra string. Você pode utilizar o método equals. Esse método equals, ele compara os valores de duas strings. Aí você pode imaginar, opa, então eu poderia comparar assim também, porque afinal esse é o comparador, é o operador de comparação. Mas esse operador de comparação para objetos, quando você está comparando objetos, ele compara se um objeto é igual àquele outro objeto, se as referências são as mesmas. Use o método equals para comparar os valores das suas strings. Então, nesse caso aqui, xti é igual a xti? Vamos ver. Não é igual. Por quê? Porque um xti está escrito com maiúsculo e outro com minúsculo. Então, esses textos são diferentes. Agora, se você quiser ignorar as letras maiúsculas e minúsculas, então você pode utilizar um outro método, que é o equals ignore case. Esse método vai ignorar essas letras maiúsculas e minúsculas. E aí, xti maiúsculo é a mesma coisa que xti minúsculo para esse método. Um outro método de comparação é o que indica para você se o seu texto começa com uma determinada string ou caractere. Então, eu quero saber se a string xti ela começa com xt. Isso aqui é verdadeiro. Mas e se eu colocar ti aqui? Aí já é falso. Porque, na verdade, o xti ele termina com ti. Para verificar se a nossa string ela termina com um determinado valor, você pode utilizar o ends with. Está aí. Existem outros tipos de comparação que são muito úteis. Aqui nós estamos comparando se uma string é igual a outra. Mas você poderia ainda querer comparar se uma string é maior ou menor do que outra. Como assim? Então, vamos ver esse outro exemplo aqui. Nós temos aqui uma string amor. E você quer saber se ela vem alfabeticamente antes da palavra bola. Então, você pode comparar essas duas strings com o método compareTo.
Esse método, ele retorna um inteiro que informa se a nossa string é maior ou menor do que a string com a qual nós estamos fazendo a comparação. Então, amor vem antes ou depois de bola? Antes, porque começa com a letra A. Então, ela é menor, ou seja, vem antes do que bola. Logo, vai retornar um número menor do que zero. Tá? Então, é menor do que zero. Tá aí. Agora, se nós estivermos fazendo a comparação de forma inversa, comparando bola com amor, então bola vem depois de amor. Logo, bola é maior do que amor. Então, esse método ele vai retornar um inteiro maior do que zero. Tá aí. E se por um acaso a comparação for entre valores iguais, então ele retorna zero. Então, esse método é muito útil para você criar, por exemplo, um método que ordene vários textos em ordem alfabética. E ele pode ser utilizado também para números. Então, aqui você pode saber qual o número é maior do que outro, no formato string também. Uma outra coisa que você pode fazer em termos de comparação é descobrir se uma determinada string está dentro de uma outra string em uma determinada posição. Então, por exemplo, eu tenho a string com texto olhe, olhe. E eu quero saber se dentro dessa string eu tenho a ocorrência do texto olhe. Mas essa ocorrência eu quero saber se ela acontece em uma determinada posição dessa string. Em qual posição? A partir da posição 6. Ou seja, contando 6 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quero saber se a partir daqui, da posição 0, com 4 caracteres, existe a string olhe. Então, como você já pode imaginar, o resultado aqui vai ser negativo. Por quê? Porque ele está comparando um texto com letra maiúscula com outro em letra minúscula. Se você quiser fazer essa mesma comparação de string dentro de uma região específica, dentro de outra string, ignorando se as letras são maiúsculas ou minúsculas, você pode utilizar aqui esse outro parâmetro, né, para ele ignorar o case, né, sensitive aí das letras. E aí ele passa a fazer uma avaliação ignorando essas letras maiúsculas e minúsculas naquela posição. Agora vamos ver os métodos de extração de dados dentro de uma string. Então, nós temos aqui uma string com texto "O Brasil é lindo". E eu quero encontrar uma substring, ou seja, um pedaço de texto dentro desse texto maior. Eu quero encontrar o texto que eu tenho nessa string a partir da 11ª posição. Então, vou colocar aqui
que eu quero pegar o substring, ou seja, uma parte dessa string, começando a partir da posição 11. Então, se nós contarmos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a partir daí, ele vai pegar o restante dessa string, ou seja, a palavra lindo. Está aqui. Um outro método de extração que nós temos é um método sobrecarregado de substring. Aonde você pode passar dois parâmetros. O início, então eu quero pegar uma string, o pedaço dessa string que comece a partir da posição 2 até a posição 8. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai pegar esse texto dentro da minha string. Tá aí, Brasil. Agora vamos ver algumas operações de modificação de string. Nessa nossa string, né, eu quero concatenar uma outra string. Podemos utilizar aí o método concat, que seria o equivalente a isso daqui. Opa! Que seria o equivalente a L mais isso daqui. Então tá aqui. O Brasil é lindo, que maravilha. Nós podemos ainda trocar caracteres dentro da string com o método replace. Nesse método, você pode informar um caractere antigo que você quer localizar nessa sua string e o novo caractere pelo qual você quer trocar. Então, por exemplo, eu quero trocar na string o Brasil é lindo a letra S pela letra Z. Né? O S do Brasil por Z. Então, aqui nós temos o Brasil é lindo, com a letra Z agora. E nós também podemos trocar apenas a primeira ocorrência desse caractere. Replace first. Então, eu quero trocar, por exemplo, e aqui eu já passo como parâmetro uma string. Eu quero trocar o primeiro espaço em branco por x. Então, tá aí. E se eu quiser trocar todos os espaços em branco por x? Replace all. Agora, existe ainda alguns métodos de conversão que eu acho muito interessante. Um deles é o método que converte a nossa string para letras maiúsculas, que é o método uppercase. Então, tá aí. E também nós temos o método toLowercase, para colocar todas as letras do nosso texto em letra minúscula. E, para finalizar, eu quero apresentar para você um método que limpa os caracteres, os espaços em branco, antes
e depois da string. Então, aqui dentro da nossa string, eu vou colocar alguns espaços. E se você imprimir essa string, você vai receber esse resultado. Ela com todos os seus espaços em branco. Agora, utilizando o método trim, você remove os espaços em branco de antes e depois da sua string. Mas não remove os espaços que estão no meio da string. Ele mantém os espaços no meio, só remove antes e depois. Então, nessa aula, nós vimos aqui como construir strings com os vários métodos construtores aqui, e usando as literais strings também. Como localizar informações dentro de uma string, textos e caracteres. Como comparar strings com outros valores apenas de forma igual e comparar também em ordem alfabética esses textos, além de conseguir comparar valores dentro de uma determinada região da sua string. E, por fim, nós vimos aqui os métodos para extração de dados, que são os nossos substrings, e os métodos de modificação daquela string. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Até lá!